Saiu mais um episódio da série Invasão Secreta, a mais nova obra do UCM que conta um pouco da história dos Skrulls, um povo alienígena que pode se transformar em qualquer humano que já tenha visto ao menos uma vez na vida. E no episódio 2, ficamos sabendo o porquê os Skrulls se rebelaram contra os humanos. E vemos também Nick Fury sendo demitido de seu cargo na SHIELD. Quer saber mais sobre o episódio 2? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Rodou. Salve amigos nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Acerto Crítico. Você já deve saber que está passando no Disney Plus a mais nova série do UCM, intitulada de Invasão Secreta. Série essa baseada nas HQs que levam o mesmo nome, onde mostra o povo Skrull se infiltrando nos maiores cargos do governo a fim de iniciar uma guerra nuclear para tornar o nosso planeta inabitável aos humanos, pois eles são imunes à radiação, como foi dito no primeiro episódio. Mas o assunto no vídeo de hoje é sobre o segundo capítulo que saiu na última quarta-feira. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Uhul! O capítulo começa com uma espécie de volta no tempo, né? Aparecem algumas cenas ainda da Capitã Marvel, que foi quando os Skrulls foram inseridos no UCM. Logo em seguida corta para 1997 em Londres, onde um grupo de Skrulls chefiado por Talos conhece Nick Fury e recebe uma espécie de promessa do mesmo que ele e a Capitã Marvel vão encontrar um novo lar para os Skrulls, enquanto eles estiverem em segredo no planeta e obviamente ajudando a manter a paz. Afinal, os Skrulls são espiões infalíveis por questões óbvias. Alguns Skrulls aceitam o acordo de Fury e ali mesmo já assume uma nova identidade. Porém, Gravik, que ainda era um garoto nessa época, é um dos órfãos e ele não se transforma. E com isso fica meio que subentendido que ele não aceitaria aquilo com tanta facilidade como os outros, já que ele era um recém-órfão, né? Ele estava cheio de ódio por ter perdido os pais na guerra contra os Kree. Obviamente que Nick acabou não cumprindo a sua promessa mediante as tantas situações extremas que ocorreram com o mundo desde a época dos Vingadores, né? Desde quando eles se formaram. Nick não teve um minuto de paz sequer para procurar uma nova moradia para os Skrulls, como havia prometido no passado. E esse foi um dos motivos de Gravik querer atingir Nick, matando Maria Hill no primeiro capítulo. Foi uma espécie de vingança por ele não ter cumprido sua promessa e ter abandonado o povo Skrull. Esse é meio que um dos motivos do Gravik ter tanto ódio assim dos humanos, principalmente do Nick. Tá bom. Após esses acontecimentos, vemos um americano que acaba se tornando suspeito pelos atentados em Moscou, que resultou na morte de dezenas de pessoas. Imagens deles estão sendo expostas pela mídia mundial. Inclusive, nós vemos autoridades mundiais como a primeira-ministra britânica e o chefe da OTAN se pronunciando sobre os atentados e responsabilizando os Estados Unidos pelos ataques. Pois o objetivo dos Skrulls rebeldes é justamente esse, iniciar um conflito entre essas duas superpotências a fim de começar uma guerra nuclear entre os países. Logo, vemos um jornalista americano muito conceituado dando sua opinião sobre essas acusações e dizendo que os americanos não têm nada a ver com esses ataques na Rússia. Agora, um detalhe curioso, não tem muito a ver com o assunto, um detalhe curioso é que esse repórter já fez uma participação em um filme de comédia que faz uma sátira ao filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. O filme se chama Super-Herói, o Filme. Ele é o vilão do filme, né? Ele é tipo um vilão, como se fosse tipo o Dr. Osborn no Homem-Aranha. Não tem muito a ver com o assunto, mas eu não pude deixar de falar disso, pois esse filme é muito hilário, eu já vi várias vezes e gostei. Quando eu vi a cara dele, eu falei, opa, é esse cara aqui. Então, vale a pena ver Super-Heróis, o filme. Mas voltando pro assunto, vamos lá. Graças a Deus. Nós vemos que Gravik se reúne com um conselho. E olha só quem está lá nesse conselho. Exatamente a primeira-ministra britânica, o chefe da OTAN e o tal jornalista que eu acabei de citar agora. Todos juntos com Gravik. Porém, depois fica claro que eles, na verdade, são os Skrulls que tomaram a forma dessas pessoas. O que comprova a teoria do Prescott no primeiro episódio, onde ele diz que os Skrulls estão se infiltrando até mesmo no governo. Galera, isso é muito perigoso. Você imagina pessoas que podem assumir qualquer forma, né? Imagina que um Skrull se transforme no presidente e ordena um ataque. É claro que isso seria um tanto estranho, né? Um presidente ordenar um ataque do nada. Mas, pelo que está acontecendo, sim, afinal os Estados Unidos estão sendo responsabilizados pelos ataques terroristas em Moscou. Então, imagina lá, sei lá,
Um Skrull virando um presidente lá e mandando apertar um botão, iniciar uma guerra nuclear. É brabo, né? É verdade. Isso nos mostra o quão perigoso pode ser um Skrull. Agora imagina vários deles. Parece que esse será um dos piores desafios para Nick Fury. Ainda mais que ele foi dispensado do seu cargo pelo próprio coronel James Rhodes, pois o governo americano culpa Nick pelo ocorrido em Moscou. Ou seja, Nick não faz mais parte do governo americano e, obviamente, nem da SHIELD. Eu sou Nick Fury. Mesmo quando eu tô fora, eu tô dentro. Mas o fato mais interessante desse episódio acontece na base Skrull, aquela usina nuclear onde eles se escondem. A Gaia, filha do Talos, ela começa a ver que algumas coisas que o Gravik tem feito ferem o real objetivo dos Skrulls. Ele parece buscar uma espécie de vingança meio sem sentido, custe o que custar. Ao chegar na base, a Gaia vê o Gravik falando com um dos seus capangas. E esse capanga se encaminha para uma sala secreta que tem, né, na verdade, dentro da base, né? E ela vai atrás dele. E lá ela vê que há um casal trabalhando em algum experimento, há uma máquina montada, alguma coisa assim, né? E o capanga do Gravik fala sobre uma espécie de colheita. Isso não fica muito claro ainda sobre o que seria, mas mostra que o capanga também começa a questionar o Gravik, já que o mesmo diz que o Gravik não está sendo totalmente honesto com eles. E isso, obviamente, desperta uma suspeita em Gaia, né? Ué, por que ele está falando isso? E ela decide pesquisar sobre a cientista. E ela descobre que o nome dela é Rosa Dalton. Nessa pesquisa, ela vê alguns dados no computador que mostram informações sobre amostras de outros seres. Parece que o Gravik está fazendo a Rosa pesquisar essas amostras de DNA de outros seres do UCM, como, por exemplo, o Q-Obsidian, que, para quem não lembra, era um dos filhos do Thanos, aquele que teve a sua mão arrancada pelo portal do Wong, né, na luta inicial ali em Vingadores Ultimato. Q-Obsidian é o nome dele original, galera. Eu não sei como é que seria traduzido ele, tá? Então, vou deixar a imagem para vocês poderem ver quem é. Outro ser que aparece também é uma besta do gelo, que é uma criatura de Jotunheim, que aparece no primeiro filme do Thor, quando eles foram lá e em Jotunheim foram atacados pela besta, né? Até mesmo o próprio Groot também aparece no relatório, né? Tem uma partezinha que aparece uma fotozinha do Groot, né? E um outro dado do computador fala sobre os Extremis, que eram aqueles humanos geneticamente modificados de Homem de Ferro 3. Vocês lembram disso? Eles podiam incendiar o próprio corpo e com isso ficavam cada vez mais fortes e resistentes. Inclusive a Pepper Potts virou um Extremis também. De acordo com o Skrull, que está sendo interrogado pela Sônia, lá no seu esconderijo, né, naquela espécie de açougue, o Gravik está usando aquela máquina, que a Gaia viu, para tornar os Skrulls mais fortes. Algo que provavelmente resultará em Rosa Dalton criar os Super Skrulls, né? Ela descobriu uma fórmula de criar os Super Skrulls. Mas, Diran, o que são Super Skrulls? Os Super Skrulls são uma forma avançada da raça alienígena, ou seja, dos Skrulls, que foi imbuída com superpoderes, depois que um cientista Skrull chamado Drog pesquisou vários seres super-humanos na Terra. Isso permitiu que a Rainha Veranque começasse sua invasão na Terra, né, nas HQs. Isso faz parte da história das HQs, ok? E esses Skrulls se passaram por vários super-heróis da Terra, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e assim vai. Ou seja, aquela máquina provavelmente cria esses Skrulls com superpoderes, originando assim a criação dos Super Skrulls, que são oriundos das HQs. É verdade. Agora, um detalhe que eu não pude deixar de perceber, falando desse interrogatório, né, nesse açougue, é um erro nessa cena do interrogatório da Sônia. Quando ela entra na sala, ela bota uma espécie de barra de ferro atrás da porta, né, para impedir que os outros entrem enquanto ela interroga o Skrull. Durante várias cenas a barra tá lá, né, presa numa espécie de um gancho, né? Mas quando o Gravik chega lá e derruba a porta, né, usando aqueles aparatos, quando ele vai lá resgatar o Skrull, né, a tal barra já não tá mais lá na porta, nem mesmo aquele gancho onde a Sônia apoiou a barra. Ou seja, essa porta jamais cairia daquele jeito como caiu. E isso foi uma mancada muito feia na produção, que não pensou nesse detalhe. Imagina, tinha uma barra presa num gancho, quando a porta cai não tem nem mais o gancho. Caramba, onde é que foi parar aquilo? Então, atenção aí, Disney. Você parece burro! E pra finalizar, no final do episódio descobrimos que Nick Fury tem uma esposa Skrull. Sim, galera, ele tem. Ela está em casa preparando algo para comer e vemos que ela está na sua forma verdadeira. Mas quando o Nick chega, ela já está na sua forma humana, ou seja, ela se transformou, né? Ela até dá uma bronca nele, porque ele esqueceu justamente a sua aliança, né? E ele coloca na mão esquerda, ou seja, que prova que eles realmente são casados. Mas tem duas coisas que eu me pergunto. A primeira, por que ficar dentro de casa na sua forma Skrull? Não sei. Ainda mais aquela casa cheia de vidraças, onde seu vizinho poderia te ver daquela forma esquisita, né? São essas
são esse tipo de coisa que eu não entendo muito a Marvel. Pra que a mulher vai ficar vestida de Skrull? Vestida não, né? Pra que ela vai ficar na forma dela de Skrull, correndo risco de ser descoberta, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, será que Nick Fury sabe que ela é uma Skrull? Não sei. Mas agora, deve ser maneiro ter uma esposa Skrull. Imagina você. Um dia ela é loura, um dia ela é morena, outro dia ela é ruiva, outro dia ela é negra. Um dia ela pode ser a Megan Fox, no outro dia ela pode ser a Paula Oliveira. Já pensou como é que isso seria bom, cara? Ter uma esposa Skrull pode ter lá suas vantagens. Extremamente uma safadez oculta. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo falando do segundo capítulo de Invasão Secreta. E você que tá me assistindo, tá gostando da série? Viu algum outro detalhe que eu não falei aqui, que eu esqueci de falar? Deixe seu comentário aí pra gente e também vou pedir aquela moral pra você, né? Se inscreva no nosso canal, né? Dá essa moral aí pra gente, né? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um joinha pra gente e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, já que nós vamos gravar vídeos toda semana falando de Invasão Secreta. E dá uma moral pra gente lá no nosso Instagram, galera. Segue a gente lá que tem conteúdos muito maneiros por lá. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço e como você já sabe, até a próxima. Valeu!